começar. Aí. Então, avisando a todos os convidados, etc., que estamos gravando, é uma ferramenta muito importante para nós, Toastmasters, manter a gravação no nosso canal, porque é uma maneira da gente também ir lá, buscar informação, além de também se avaliar como comunicador. Vai ser importante, inclusive, para o Lucas, depois se revisitar, enfim, ver alguma coisa que dá para melhorar. E então fica gravado lá, se alguém tiver alguma objeção, aí não abre a câmera tal, mas é uma ferramenta já bem utilizada e consolidada aqui no clube. Lucas, mais uma vez, super obrigada por topar vir aqui para o Clube Brasília, lá do Rio de Janeiro, e é com você o palco, fica à vontade e vamos que vamos, porque é um tema muito importante. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, Aletheia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do Clube Brasília Toastmasters. Então, isso daqui é um propósito que a gente tem, que a gente acredita, onde os líderes são feitos. E é muito proveitoso que a gente trabalhe em cima disso daí. E um dos aspectos de liderança é justamente saber dar um feedback. É você conseguir fazer uma avaliação da sua equipe, uma avaliação dos seus mentorados, dos seus oradores, dos seus... Enfim, saber avaliar. Isso daí vai fazer com que a equipe converja. Por isso que é tão importante a gente ter um evento como esse. Bom, para dar início a nosso treinamento de hoje, queria primeiro pedir para cada um se preparar. Então, basicamente, isso daqui é um treinamento mesmo. Então, pegue papel, caneta, água, sua atenção plena. Prepare-se já. Aproveite esse momento enquanto eu estou falando para poder ir lá na cozinha, pegar água, fazer tudo, porque quando a gente iniciar, todo o processo ele vai ser concatenado. E é importante você acreditar no processo. Tudo que eu estou falando aqui vai ter um conteúdo que vai seguir um outro conteúdo, e isso tudo vai fazer com que a sua linha lógica se forme para que o aprendizado seja adquirido. Você tem esse conhecimento para poder colocar em prática depois. A prática, sim, a prática, teremos prática hoje à noite. Como bons Toastmasters, nós teremos toques surpresas com premiações e prêmios e tal. Então, fiquem até o final e vamos aproveitar. E, lógico, cuidado com os ladrões de insight. Eu acredito fortemente que nós estamos a um passo no próximo nível, a um insight. Às vezes, para a gente sair de onde a gente está hoje até onde a gente quer, a gente só precisa de um insight. Onde está esse insight? Não sei, pode estar aqui nesse treinamento, pode estar em uma revista que você vai ler, no jornal de manhã, não sei, mas se você ficar preso com esses ladrões, você não vai conseguir enxergá-lo. Então, cuidado com aquelas frases típicas de isso daí eu já sabia. Não, isso é óbvio. Isso daí não é para mim. Esse é o tipo de coisa que quando a gente começa a falar durante um treinamento, começa a pensar, são nesses momentos em que a gente dá um passo atrás, porque muitas vezes o óbvio é o que você está precisando praticar. O que você acredita que não é para você, talvez não seja, mas nesse momento seja. Então, abra sua mente, cuidado com esses ladrões. Bom, antes até de dar a sequência ao evento, eu gostaria de me apresentar um pouco, falar sobre mim. Eu sou Lucas Lima, eu sou formado em administração, em sistema de informação, fiz mestrado na FGV, lá do Rio de Janeiro, em gestão empresarial. E a partir daí eu comecei a trabalhar em várias empresas grandes, KPMG, Vale, Coca-Cola, Americanas. Mas eu decidi sair dessas grandes empresas e seguir o meio de empreendedorismo. Hoje eu sou empreendedor com marketing digital, tinha uma loja até recentemente, agora estou com uma agência de social media. Então, as pessoas interessadas, eu estou já ajudando dessa forma para poder se inserir no meio digital. E, lógico, uma coisa que chamou muito minha atenção é a possibilidade de conseguir ajudar as pessoas com o seu foco, com o que ela quer, fazer com que elas saiam de onde está hoje para um novo objetivo. Então, a partir daí, eu me tornei coaching de produtividade e finanças. São duas áreas que eu tenho muita aptidão e eu vejo as pessoas sempre me procurando. Então, por que não, né? E aí, para trazer isso daí, eu tenho o meu propósito, gestão para o seu maior negócio, você.
eu acredito fortemente que quando eu comecei a estudar, a trabalhar, eu vi grandes empresas utilizando grandes dashboards, grandes KPIs, Tableau, enfim, um monte de nome bonito danado, de estratégias que as empresas utilizam para ela crescer. E por que as pessoas também não utilizam isso daí? Então, pensando nisso daí, é a minha abordagem. Eu termino trazendo muitos insights, ferramentas que empresas utilizam para ela prosperar, para a gente também, nós como seres humanos, pessoa física também prosperar. Então, se você tem interesse, tem um grupo de WhatsApp que eu estou sempre compartilhando insights, ferramentas. Basta você apontar sua câmera do celular para esse QR Code e aí você já vai ser direcionado para entrar nesse grupo. É gratuito, é um momento que eu vou distribuindo conteúdo, material, até para poder a gente ir crescendo junto, ou seja, fazer com que a gente coloque gestão em nossas vidas. Certo? Agora, eu falei um pouco de mim, eu gostaria também de saber de vocês, para poder vocês ir, quem puder, abre a câmera já, para poder a gente interagindo. Esse daqui eu imagino que não seja uma palestra apenas de uma pessoa fala e as outras ouvem. Não, fale também. Então, para dar início, né, o que é um feedback? Né? O feedback o que é o feedback? O feedback é aquela situação em que a gente transmite o que a outra está falando. Eu ia soltar uma enquete. Ela tem como soltar aquela enquete para o pessoal responder o que é que eles achariam sobre essa determinada situação que a Letéia vai soltar agora. Enquanto a Letéia está disparando aí a enquete para vocês responderem, grupo, se tem algum feedback que já te chamou muita atenção, algum feedback que você ouviu há muito tempo, seja ele que foi muito bom ou que foi muito ruim. Tem algum feedback que te chamou a atenção, assim, que te marcou até hoje? Alguém gostaria de compartilhar alguma história? O formulário já está no chat, então quem puder já clica ali no chat já para poder preencher a enquete. E aí são 4 perguntas simples ali, só para você, o que é a primeira coisa que te vem à mente? Enquanto isso, quem gostaria de compartilhar alguma história? Já recebeu, Leté, algum feedback aí que te marcou, assim? Um que foi muito bom, um que foi muito ruim? Eu recebo com bastante frequência sobre a minha informalidade, porque às vezes ela sobressai bastante e eu acabo usando muitas gírias. Então, eu tenho tentado, quando eu tenho a chance de ser Toastmaster do dia, ou ter uma fala um pouco mais longa, evitá-las. Mas é bem difícil para mim. Quando eu vejo, eu já estou tacando um rolê. Isso aqui é do rolê. Aí eu fico assim, gente, porque eu sei que tiro crédito e tal. Então, é bem frequente aqui no Toastmasters eu receber esse tipo de feedback. Eu acho assim, tem um pouco da minha personalidade nisso também, então eu fico um pouco assim, poxa, mas eu sei que é muito importante para o meu crescimento e para dar mais crédito à minha fala. Então, ela é um feedback bom e ruim ao mesmo tempo. E é muito frequente, de verdade. Legal. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma história? Daniel, tem alguma história, Daniel? Tem uma recente, na verdade, de ontem, assim, mas é um feedback, como é que eu vou dizer? Acho que em relação até a qualidade do meu trabalho, tá? Na empresa que eu trabalho na Dell Computadores, e tem um colega que ele tá saindo para uma outra empresa. Ele trabalha na área de IT, eu trabalho na área de contabilidade, mas uma área no meio de IT e da área de negócios, assim, uma área meio nebulosa, uma área de suporte. E aí eu conversando com ele ontem, perguntando, quem é que vai ficar no teu lugar e tal, como é que vai ser, já tem algum plano? Porque eu também perguntei para ele o que ele acharia se eu me candidatasse para a posição dele. E ele disse, já tá preparado, já tem todos os skills, pelo menos, que a gente precisa, que é o conhecimento do sistema, etc e tal. Mas eu não me sinto confortável ainda porque tem os processos específicos de tecnologia lá que eu não conheço. E tu acha que eu me daria bem? Ele disse, cara, tu é muito encarnado. Isso foi a gíria que ele utilizou para dizer que eu sou, como é que eu vou dizer? Sou muito, eu vou com muito afinco naquele processo para
enfim, para aprender as coisas, né? Quando eu não sei algo, eu realmente vou a fundo, procuro pesquisar enfim, e entender. E foi legal escutar esse feedback, né? Desse soft skill que eu tenho, que eu sei que eu tenho, mas é legal ver que as pessoas percebem isso em mim também. Sim. É sempre muito positivo quando a gente escuta um feedback, porque é uma percepção que a gente está tendo do outro lado, né? Agora, no momento, está tendo, eu não sei quem acompanha aí, mas está tendo Big Brother Brasil. E eu acho muito engraçado dele que as pessoas que estão dentro da casa, elas não têm o feedback do público que está fora. Então, ela não sabe se o que ela está fazendo é certo ou não. Porque, tipo, a vida dele se torna muito mais difícil, diferente da gente, que a gente consegue olhar para a cara de alguém e a pessoa já dá um sorriso ou já faz uma cara feia, assim. Então, ter o feedback, saber essas coisas, o que é que as outras pessoas estão pensando, faz com que a gente realmente, olha, estou indo no caminho certo, você está indo com muito afinco, vai lá e tal. Olha, essa coisa do informal pode ser que me atrapalhe um pouco. Então, você começa a entender a partir da visão de mundo daquela pessoa. Quando eu falo muito de feedback, eu lembro de um feedback que eu recebi, sei lá, quase 10 anos atrás, quando eu estava no início da carreira. E eu lembro de um supervisor que ele disse assim, eu acho que você é muito disperso. Às vezes você está trabalhando aqui aquele salãozão, né, grandão, imagina, e acho que você está trabalhando aqui na tua bar e alguém fala alguma coisa já, oi? Então aquilo dali faz com que eu não consiga manter o trabalho, então tipo, já fica disperso. Eu aprendi, olha, a partir disso daí, coloca o fone de ouvido, se concentra e vai-se embora. Porque isso daí é uma coisa que você aprendeu e você tem que se adaptar. Aquela situação em que você, ok, faz parte, entende? Então, quando a gente tem esses feedbacks, é onde a gente faz o nosso crescimento. O que é o feedback, né? Quando a gente pensa exatamente no conceito do feedback, é assim, existe um emissor que transmite uma mensagem por um canal até o receptor. O receptor, ele dá um feedback para o emissor. Simples, grosso, curto, grosso, é isso que é um feedback, né? É o retorno daquela mensagem. E aí o retorno dessa mensagem pode ser uma careta, pode ser um sorriso, tipo, negativo ou positivo, ou pode ser realmente uma mensagem, outra mensagem dizendo, olha, eu acho que você fez isso, eu acho que você fez aquilo. Ou seja, não deixa de ser um alinhamento, como se fosse assim o receptor dizendo, olha, a partir da minha visão de mundo, eu acredito que a sua mensagem, o que você falou, o que você fez, foi XYZ. E aí, como é que a gente dá um bom feedback? A partir dessa proposição, a partir da minha visão de mundo, significa que você tem que ter uma boa visão de mundo para poder dar um bom feedback. E como é que você vai ter uma boa visão de mundo? Você estando em um bom ambiente, convivendo com boas pessoas, lendo bons livros, assistindo bons filmes, e por aí vai. Então, você tem que produzir o teu arcabouço ali para poder você conseguir realmente formular um bom feedback. E aí, esse feedback vai passar para outra pessoa. Lógico que a gente pode utilizar técnicas, que é o que a gente vai ver aqui, mas também pode utilizar outras coisas. Então, como é que a gente consegue fazer um bom feedback? Primeiro, a gente precisa pensar em algumas premissas, né? Para poder fazer com que isso realmente seja um feedback. Que, às vezes, o que você está respondendo pode não ser um feedback, pode ser um conselho, pode ser, eu acho que você deveria fazer isso daqui, porque eu, na sua idade, já tinha, e aí vai aquela visão mais de conselho. Ou pode ser uma crítica, uma crítica para poder, não, eu acredito que você está errado por isso, isso e aquilo. Está errado? Não, mas cada um tem o seu lugar. O feedback ele tem uma consciência muito mais construtiva de fazer um alinhamento para poder construir, enquanto que uma crítica é muito mais destrutiva. A crítica tem um seu espaço também. Eu lembro que quando eu fazia o mestrado, tinha uma turma lá que adorava falar sobre teoria crítica, porque eu acredito que o sistema está errado porque acontece isso, isso e aquilo. Ok, vamos utilizar a teoria crítica para poder quebrar isso que está errado e a gente construir outra coisa no lugar. Mas quando estamos falando em feedback, a gente precisa ter algumas premissas para que realmente a gente canalize essa energia em construir. E quais são as premissas para a gente construir? É primeiro pensar que você não é o dono da verdade.
A verdade não é. A verdade você não sabe qual é aquela verdade. Afinal, nós não somos onisciente, onipotente, onipresente. Então, se nós não somos isso, você não pode achar que você é o dono da verdade, ponto final, acabou. Então, é ter essa consciência enquanto está falando. E já que você não é o dono da verdade, ninguém é obrigado a concordar com você. E aí, quando você já tem essa mentalidade na sua cabeça, isso daí vem de uma mentalidade que você passa a defender um ponto de vista, mas se alguém defender um outro, você diz, ok, eu não concordo, mas eu não sei se a minha verdade é a verdade mesmo, ou a sua, e aí você passa a aceitar. Isso daí você passa a não querer obrigar que os outros concordem com você. Afinal, se todos gostassem do azul, o que seria do vermelho? Acho que é pensar mais ou menos dessa forma, faz com que o teu feedback ele se torne mais rico, se torne mais leve para outra pessoa, até para poder ela conseguir aceitar. Prepare-se, entenda a expectativa do emissor. Sempre que a gente está conversando com alguém, a gente vai transmitir alguma mensagem para esse alguém, é importante entender qual é a expectativa dele, o que é que ele quer. Quando uma pessoa entra num clube Toastmasters, às vezes ela está querendo desenvolver a oratória, outras pessoas estão querendo desenvolver liderança. O que é realmente que ela está querendo desenvolver? Ela está querendo só apresentar a monografia dela e acabou. Cara, foca nisso daí. Então, você entender o que é que a pessoa quer, qual a expectativa dela, você ajusta, faz todo o alinhamento do feedback para aquilo. E aí vai atrair o interesse dela para que ela dê atenção a esse feedback, você consiga fazer a transformação. Porque, no fundo, o feedback ele está buscando uma transformação da outra pessoa, certo? Organize as ideias em tópicos. Eu gosto sempre de categorizar, criar listas. Então, aqui no Toastmasters, a gente tem o discurso que você pode começar falando sobre, olha, sobre os gestos, você foi pá, pá, pá. Sobre a tua variação vocal, você foi pá, pá, pá. Sobre a interação com o público, foi pá, pá. E aí você vai discorrendo aquilo dali. Numa avaliação da empresa, você pode falar sobre a qualidade do teu trabalho, sobre a tua assertividade. Então, utilizar algumas categorias, alguns tópicos que a própria empresa já possa ter, ou a organização, ela fornece isso daí, mas de modo que fique tudo organizado em categorias, em tópicos, para poder você conseguir enumerar várias vezes. Isso daí facilita muito a comunicação. E sempre use fatos, em vez de generalizações. Eu recordo recentemente que eu estava em uma reunião, num grupo, e tinha um supervisor e um time, e eu ouvi o supervisor dizendo assim para uma pessoa que estava lá criando um caso lá, fulano, você sempre faz isso. Aí quando falou, sempre faz isso? Você começou falando mal aí, porque a pessoa já vai fazer o quê? Já vai ficar na defensiva. Ela vai começar a lembrar dos acontecimentos em que ela não fez isso daí. Então, se você utiliza fatos de, olha, nessa vez você fez isso, naquele outro dia tal você fez isso, e aí você vai conseguindo fazer com que o teu feedback ele se torne mais concreto e a outra pessoa realmente entenda e não crie uma resistência. Porque é um dos maiores problemas de quando a gente está dando um feedback. A gente está querendo a gente está dando feedback, está querendo que o outro passe por uma transformação, que o outro fique alinhado com a sua visão de mundo. E aí, quando essa outra pessoa, dependendo da forma que você fala, essa outra pessoa pode ativar alguns gatilhos de resistência. Gatilhos que vai fazer com que o feedback não seja aceito. E aí, se ele não for aceito, você não vai conseguir gerar essa transformação. E quais são os 3 gatilhos que esse livro aí, que eu já recomendo aí para vocês lerem, se por acaso tiver mais interesse sobre o assunto. O gatilho da verdade. É a pessoa que você fala alguma coisa e ele diz assim, não concordo com isso daí. Não concordo com o que ele disse. Isso daí muitas vezes tem a ver com um problema de interpretação. A mensagem que quem vai falar entre o que ela pensa, fala e o que a outra pessoa escuta e interpreta, pode ter uma série de interpretações. Uma das frases que as pessoas mais gostam de dizer, mas você está tirando do contexto. Quem nunca ouviu isso daí, né? Não, naquele dia que você falou não sei o quê, você está tirando do contexto. Isso daí é uma frase que se repete muito, porque, na verdade, é um problema de interpretação. As pessoas não estão com paciência de parar, explicar, elaborar, para poder o outro realmente entender.
e aí faz com que o outro, opa, você está errado, você está faltando alguma verdade. E aí isso daí vai gerar aquele sentimento que, olha, ele está ferindo a minha moral, e aí o outro não vai aceitar o feedback de jeito nenhum. O segundo gatilho é o gatilho do relacionamento, é aquele que fala assim, por que você está falando isso comigo? Hein? Então, nesse caso, é uma pessoa que tem, e acontece muito com o brasileiro, né? É aquela pessoa que tem uma dificuldade de separar o que do quem. Hoje eu estava mais cedo conversando com a minha mãe, e ela estava contando da avó dela que ela estava passando por uma situação, ela viu um erro lá, e aí a netinha chegou para a avó e disse assim, mas vovó, por que você está brigando comigo? Você não me ama? E aí ela vai e responde, olha, minha neta, eu te amo, eu estou contigo, mas eu não estou com seus erros. Então, essa separação entre, olha, você errou e nesse ponto você foi errado, mas eu te amo, e aí a relação que a gente tem, ela permanece. Então, é entender que o feedback ali é daquela coisa, é do o quê, e não do quem. Então, fazer com que essa diferença, essa separação ocorra na cabeça da pessoa é muito importante. Por isso que uma mensagem dessa, tipo um ensinamento de vó mesmo, né? Uma mensagem como essa é tão importante para poder a gente quebrar esse tipo de gatilho. E, por fim, o gatilho de identidade. É aquela pessoa que diz assim, olha, fulano, eu vi a sua apresentação e eu acredito que você estava muito nervosa. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não sou assim, eu não sou nervosa. Ok, pode ser que a pessoa não seja nervosa, ela seja super descontraída, calma, leve, mas ali, naquele momento da apresentação, eu acredito que você estava nervosa, eu percebi o seu nervosismo. Então, a pessoa tem que conseguir separar o que ela é do que ela está. Que aí já vão vir várias teorias para dizer que nós nunca somos, nós sempre estamos sendo. E aí, se você sempre está sendo, você está passando por momentos. E aí você entender que, olha, não vem com essa resistência toda. E qual é a mensagem que a gente quer passar aqui quando a gente fala sobre gatilhos de resistência? Porque quando a gente está falando, automaticamente a gente tem que pensar como, por mais que a gente esteja dando um feedback, é importante a gente pensar como o outro pode estar interpretando. E aí, se você começa a perceber no discurso da outra pessoa que a outra pessoa pode estar com um desses 3 gatilhos, é importante você trabalhar mais os pontos desses gatilhos. Por isso que é interessante a gente ter em mente onde é que o nosso feedback pode travar na mente da outra pessoa. Por isso que a gente fala sobre esses 3 gatilhos. Tá fazendo sentido para todo mundo aqui? Show de bola. Vamos seguir aqui. E aí falando sobre estratégia, né, para poder a gente conseguir quebrar esses gatilhos. E não tem como não falar sobre feedback sanduíche, né? E aí já é o nosso carro-chefe aqui no Toastmasters. Feedback sanduíche é positivo, negativo e positivo. Acabou. Sempre, todo canto vai ter isso daí. Acho que todos os lugares que eu já vi sobre feedback, todo mundo fala sobre sanduíche. Então, sanduíche aqui é a base, né? Onde foi notável, onde foi muito bom, chamou muita atenção. Onde pode se aperfeiçoar, aquele ponto negativo ali de aperfeiçoamento, para desafiar a si mesmo. Ou seja, ele já foi bom, já fez aquilo dali muito bem, mas você consegue dar um impulso ali para poder... Olha, acho que você consegue ir um pouco mais além, ou seja, empoderar a pessoa para que ela continue motivada fazendo aquilo dali. Então, qual é o exemplo aqui? Isso daqui são exemplos que eu realmente utilizei recentemente nos clubes Toastmasters. Eu senti uma boa estrutura lógica durante o seu discurso. No entanto, eu senti o seu nervosismo. Ou seja, olha, está meio ruim aqui. Acredito que você pode utilizar citações decoradas para melhorar a apresentação. Ou seja, a gente mostra uma maneira de, olha, eu acredito que você pode dar um passo além decorando algumas frases, alguns textos prontos, porque isso daí vai fazer com que o teu nervosismo ele diminua. E aí a gente já vai dando algumas dicas para poder empoderar a pessoa para ela, ok, no próximo eu vou fazer assim. Ou seja, pensando já no próximo, o que é que eu vou fazer no próximo? Então, isso daqui é uma das estratégias de sanduíche, que é uma das mais utilizadas aqui no clube. Outra estratégia é baseada no Golden Cycle, que é daquele livro do Comércio pelo Porquê, né? O livro do Comércio pelo Porquê,
fala que toda empresa, toda estrutura, tudo que você faz, você deve começar pelo porquê. Depois do porquê, você tem o como, que o porquê é o propósito inabalável da pessoa, o como, que são realmente os valores que vai chegar lá, e o what, que é o que vão ser as coisas, os objetos, os produtos, os serviços que aquela empresa vai fornecer. A partir disso daí, a gente consegue também trazer para os discursos, trazer para os relacionamentos, para as avaliações que a gente vai fazer. Ou seja, dar maior importância ao porquê. Ao porquê que ele deve dar atenção a isso daqui. Então, por que é importante você dar atenção a isso e como se deve fazer. Então, já é mostrando mais ou menos uma estrutura para poder a pessoa seguir. Um exemplo aqui. Eu observei você já iniciar o seu discurso se desculpando. Quem nunca viu alguém se desculpando? Desculpa aí qualquer coisa, viu? Mas é importante não se colocar nessa posição de erro. Quando a gente entra na posição de erro, a gente já está mal, já está com energia ruim, o público já não vai receber tão bem. Então, isso daí é ruim. Por isso que é importante você dar essa atenção. Então, já chega, faz o teu melhor possível com a mentalidade e faz o certo. Então, o como fazer. Então, olha, a partir daqui você vai fazer desse jeito. Então, isso daqui é uma outra técnica, outra estratégia para poder a gente conseguir dar um feedback de uma maneira que vai dar mais atenção no porquê que é importante ela dar atenção a essa mudança que deve ocorrer na vida dela. Uma terceira estratégia tem mais o foco no impacto. A gente observa qual é aquela situação em que aquele comportamento ocorreu, você analisa o comportamento que foi avaliado e qual foi o impacto que aquilo dali gerou. Diferentemente do porquê que você deve dar atenção a isso, você vai estar mostrando o impacto, porque esse impacto vai fazer com que a pessoa sente a representatividade daquela ação que ela fez, que às vezes ela não tem muita noção. Muitas vezes a gente está trabalhando na empresa, principalmente quem é mais estagiário, analista júnior e tal, a gente não tem muita visibilidade das nossas ações dentro da organização como um todo. E eu lembro que isso daí era muito utilizado para mim na época, porque, olha, você está fazendo isso daqui e ele gera um impacto em toda essa cadeia. Então, a gente ter essa visibilidade é muito importante, inclusive dentro de uma avaliação, dentro dos discursos. No início do seu discurso, eu percebi o uso de muitos nerds. E aí, qual o impacto que isso daí gera dentro do seu discurso? Isso demonstra insegurança do que está sendo falado. E aí você está falando e fica né, isso daí gera esse impacto. Então, olha, lembra daquela parte no início do seu discurso? Eu percebi isso daí. Então, tá vendo como a gente mostra a situação, mostra qual foi o comportamento e qual foi o impacto. Isso daí é mais uma técnica, uma estratégia que a gente pode utilizar, pode ter na manga para os nossos feedbacks. Lógico, a gente tem que pensar naquelas premissas, utilizar algumas técnicas para poder fazer com que a gente passe a nossa visão de mundo para as outras pessoas. Mas será que é só isso? É importante a gente pensar do outro lado. Quando a gente pensa em feedback personalizado, a gente tem que pensar no quem é o receptor. A gente está falando e quem é que está recebendo. E aí tem essa frase aqui do Alejandro J., que é muito famoso, que eu gosto, que demonstra exatamente isso daqui. Entre o que eu penso, ou seja, no meu nível mental, o que eu quero dizer, ou seja, na minha inteligência emocional, e o que eu realmente digo, ou seja, o que eu codifico ali em palavras, e o que você ouve, ou seja, o que você decodificou, o que você acha que entende, o que você acha que entendeu, e o que você acha que entendeu, não, o que você quer ouvir, que é a tua inteligência emocional, que a partir do teu equilíbrio emocional, você vai ter a tua percepção do que você quer ouvir, e o que realmente você ouviu, o que você acha que entendeu, que é já o teu processamento neural, há um abismo. Ou seja, um abismo entre aquilo que eu estava querendo dizer até o que você realmente entendeu. Por conta desse abismo, faz com que a gente não tenha que se limitar apenas a ficar pensando em premissas, ficar pensando em técnicas, estratégias, vou fazer acontecer. Não, a gente tem que pensar não apenas em técnica, mas também pensar com empatia. Pensar com empatia, pensar na outra pessoa. Quem é a outra pessoa que está recebendo esse feedback? Qual é o perfil dela? Como é que ela se comporta? E aí, para isso daí, a gente
a gente pode analisar uma série de variáveis nisso daí para poder interpretar melhor a pessoa, mas a partir do momento que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente consegue categorizá-las em alguns blocos, digamos assim. Por exemplo, os gregos antigos, desde a antiguidade, todo mundo sempre gostou de separar o comportamento humano sempre em 4 variáveis. Os gregos, eles já gostavam de fazer em terra, ar, água e fogo. E aí você vê também os chineses fazendo isso daí, você vê também a astrologia fazendo, são 12 signos, mas na verdade os 12 signos têm 4 elementos. E cada um desses 4 elementos representam seus modos de agir, pensar. Isso daí faz com que a gente venha se desenvolvendo dentro da psicologia. A mais famosa é o DISC, né, que é o dominante, fluente, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura do DISC, que a gente traz uma de coaching aqui, que é o que eu vou apresentar para vocês, que também separa a humanidade em 4 principais comportamentos. E a partir desse perfil comportamental, a gente consegue entender por que é que fulano se comporta desse jeito, por que é que ciclano se comporta daquele, e por que é que aquela pessoa está reagindo dessa forma. Quando você tem esse entendimento, você passa não apenas a aceitar outra pessoa, mas você passa a valorizar outra pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente... Agora que eu tenho a vida de empreendedor, quando a gente é empreendedor, você começa a identificar que você tem algumas lacunas. E aí você pode contratar alguém para poder suprimir essas lacunas. Você pode ter alguém como sócio para poder ajudar e fazer esse complemento, fazer com que o negócio flua melhor, da mesma forma que a empresa. Então, como é que funciona esse perfil comportamental? Quais são eles, né? O primeiro perfil comportamental, ele é de comunicador. O comunicador é aquela pessoa que o foco dela é criar conexões. São pessoas muito extrovertidas, falantes, adaptáveis, muito ativas. Onde chega, já vai fazendo amizade, conversando com todo mundo. É aquele vereador, deputado, amigo da vizinhança. Vocês conhecem alguém aqui? Tem alguém no clube que é assim aqui, Aleté? Eu mesma. Imaginei. E aí, qual é o paraíso da comunicadora, né? O paraíso da Aleté? É falta de rotina. Se for rotina, se todo dia for do mesmo jeito, Deus me livre. Ela até cada dia de um jeito diferente. É autonomia, trabalha em equipe, quer conversar com fulano, ciclano, se levanta, vai no cafezinho, e meu Deus, não está tendo cafezinho no home office. Aquele desespero. Então, isso daí é aquela pessoa que é comunicadora, gosta de conversar com todo mundo. E aí, qual é o inferno dela? O inferno dela que ela vai suportar é aquela rigidez, é monotonia, é todo dia, chega a tal hora, faz a mesma atividade, fica até a hora tal, aí depois sai, depois faz não sei o quê. Isso daí, Deus me livre, o comunicador vai sair correndo. E aí, quando tem falta de reconhecimento também, pronto, é um inferno, caos na Terra. Então, isso daí faz com que isso daí a gente começa a ter a gente começa a entender, opa, fulano é comunicador. Se a Letéia é comunicadora, como é que a gente tem que dar um feedback para ela, né? Ao chamar a atenção, é importante monitorar, porque muitas vezes quem é comunicador termina se perdendo ali no objetivo final. A gente está falando com o comunicador e às vezes ele aí até mesmo, né? Ele vai para outra coisa. E muitas vezes quando a gente coloca uma pressão ali no comunicador, aí o comunicador, tá bom, vou entregar. E cá para nós, eu lembro que quando eu liderava um time de 3 pessoas, e uma delas com certeza era comunicadora. E aí eu falava, botava pressão, aí ele começava a dizer assim, tá bom, vou entregar. Aí eu ficava pensando, mentira, não vai entregar de jeito nenhum. Dito feito, depois não entregava não. Como é que eu tinha que fazer o feedback com ela? Tem que ser informal, tem que ser descontraída, eu tinha que chamar, vamos tomar um ali, aí chegava lá, tomando um, aí tinha que falar meio de uma maneira informal para poder ir leve e mais descontraída. Tinha que fazer um rapport ali para poder explicar a pessoa, está acontecendo isso, aquilo, para poder a pessoa se envolver e depois que ela se envolve que eu tenho que falar alguma coisa. Porque senão ela já fica na defensiva e aí, não, veja bem, não é assim, ou então já disse que vai entregar. Então, esse tipo de gente, esse tipo de perfil comportamental, é aquele perfil que você tem que ir amaciando a carne mais com calma. Tem que fazer de uma maneira mais informal. As pessoas, elas têm uma preocupação com a conexão, com os relacionamentos tão grande,
que você tem que tratar isso daí de uma forma mais delicada, porque senão outra pessoa pode ou dizer que vai entregar e não entregar, ou pode ficar muito na defensiva, e aí esse daí é o estresse. E aí você não consegue gerar essa transformação na outra pessoa. O outro perfil, vamos ver se tem algum executor aqui no Brasília Toastmasters. Os executores são pessoas muito ativas, são pessoas que parece que acorda e já vai fazer, o dia está feliz da vida, são muito competitivas e está querendo competir o tempo todo. Às vezes a gente abre alguma competição aí de quem faz mais discurso, quem faz roda, de sei lá o quê, eu vou ganhar, eu vou fazer, e vai anotando ali. E são muito otimistas, dinâmicos, vamos pessoal, vamos embora. E qual é o grande paraíso dessa pessoa que ela adora? Coloca logo na diretoria, porque agora adora assumir um desafio, adora uma liderança, assumir o risco, vamos ser o melhor clube do Brasil, vamos, assume aquele risco, vamos embora. E o inferno é o processo lento. E aí tem outra pessoa ali que, peraí, calma, eu ainda estou fazendo essa análise aqui. Não, tem análise não, vamos embora. E aí o inferno também é não ter autonomia. Olha, você tem que aguardar a aprovação da diretoria, então não faz nada. Nossa senhora, inferno astral. Tem algum executor aqui? Daniel, sabe dizer? Executor eu não lembro, não sei se o Gênison, talvez, o Gênison não está mais, né? Eu ouso dizer a Pamela. Pamela, ela é executora, se identifica. Pamela? Rapaz, nível... Com certeza. Nível... Luiz sabe, né, Luiz? Lá no trabalho é o dia inteiro. Caraca, é um negócio violento. Você não tá entendendo. E como é que a gente vai dar um feedback para a Pamela, então, né? Para a Pamela, para esse perfil não tem obstáculo, não. Você pode botar muito desafio. Você pode, aquela parte do feedback sanduíche, que tem positivo, negativo, positivo, cara, tira essa primeira parte do positivo. Não precisa tirar, não. Você pode dizer assim, foi muito bom o teu discurso, mas vamos aqui para o que interessa. Vai para o negativo, para onde ele tem que melhorar, para onde é que tem que se desafiar. Então, você pode colocar muito resultado, muito desafio, pensando já no resultado. Olha, Pamela, você não está com aquele objetivo tal? Então, para você chegar nesse resultado aqui, você vai precisar chegar aqui. Você já conseguiu isso. Então, você vai mostrando dessa forma para poder ela se sentir motivada com o que já conquistou e com os desafios que estão vindo pela frente. Diferentemente da comunicadora, da Aletheia, que você tem que levar ali para uma coisa mais informal, fazer um rapport, conversar com calma. Essa daqui não, essa daqui, time is money, vamos embora. Então, o feedback tem que ser dado de forma direta, que não tome muito seu tempo. Vai direto ali, direto ao ponto. Às vezes não precisa nem esperar chegar no tempo amarelo ali, no verdinho ali já está bom. E nesse caso, como um dos infernos do executor é que às vezes ele age antes do que pensa, tipo, primeiro age, depois ele pensa, é importante que esse feedback seja dado de forma periódica. Esse daí é um dos riscos do executor, que às vezes o executor ele vai fazendo, e aí ele não pensa muito antes do fazer. E aí é importante que esse feedback seja periódico para poder, olha, você está seguindo no caminho certo, olha, você pode mudar um pouco mais para esse lado, para cá e tal. Então, tem que ser dado de forma periódica para poder realmente conseguir manter esse resultado mais a longo prazo, porque senão pode entrar num ciclo perigoso. Já o terceiro perfil comportamental, quem são? São os planejadores. Os planejadores é tudo de bom, são paz na terra, planejadores, paz no céu, planejadores na terra. São pessoas muito calmas, prudentes, têm muito autocontrole. A palavra de ordem do planejador é segurança. Ele vai fazer todo o planejamento dele, porque ele acredita que acontece primeiro no planejamento, depois acontece na vida real. Então, vai tudo com calma. Eu sou esse daí, viu? Eu escrevo o meu discurso ali, depois eu ensaio o meu discurso, depois eu vou fazer o meu discurso. Então, tudo com calma. O paraíso é ter uma rotina ali, olha, tal hora eu chego, eu faço, e depois eu me levanto, vou fazer isso, depois tal hora. Então, tudo com planejamento para poder seguir ali o que já foi planejado, para poder o teu dia a dia ele seguir o que já foi planejado anteriormente. E o inferno realmente é falta de disciplina. Você ficar cada dia de um jeito diferente, ficar com muita coisa improvisando, colocar aquela pressão de, olha... E aí eu lembro que quando eu trabalhava com consultoria, olha, isso daqui tem que ser entregue para hoje, porque é da diretoria. Pelo amor de Deus. Então, você tem que sair correndo. Isso daí era uma coisa que gera aquele estresse
que o executor adora, tipo, bate no peito, vamos embora. O planejador já dá, epa, peraí, calma. Tem algum planejador aqui no clube? Aletheia? Eu acho que é o Daniel, certeza. E a Kiko também a gente tem, a nossa japonesa. Mas o Daniel, eu acho que supera. Fera. É meu sonho. Ai, gente. Meu sonho, perfeito. O legal é que normalmente quem é planejador sonha em ser um outro, quem é o outro sonha em ser o outro, e por aí vai, né? Eu nunca estou satisfeito. Mas aí como é que a gente tem que dar o feedback para o Daniel, né? O feedback é importante que a gente mostre que a gente pensou nesse momento. É importante estruturar os tópicos. Lembra quando eu mostrei das categorias? Então, olha, sobre variedade vocal, Daniel, você foi tanto. Sobre tua postura, sua nota foi tanto. Porque isso, isso e isso. Olha, sobre conteúdo, eu acredito que foi tanto por conta disso, por conta daquilo. Então, com muitas categorias, mostrando que foi pensado e analisado para ele. Nesse caso, não é bom levar para um happy hour para poder dar um feedback. Não, você tem que levar para a sala, mostrar que, olha, pensei nesse momento, a gente está demonstrando aqui, demonstrar um respeito ali pelo momento, porque o planejador, como ele gosta de planejar, ele está buscando essa segurança, é importante que ele receba aquilo dali, ele escreve o que é que ele tem que mudar para poder ele realmente planejar a mudança dele. E aí ele vai sempre pensar no quais são os próximos passos após o feedback. Por isso que é importante para quem é o planejador, você falar o teu feedback, o sanduíche, enfim, a estratégia que for, mas se você mostrar os próximos passos, olha, então depois você faz isso, isso e isso. Ou como você deveria fazer isso, isso e isso. Isso daí faz com que o planejador ele se torne, ele receba esse feedback de uma maneira mais eficaz, que vai fazer com que a transformação dele realmente ocorra. Diferentemente, tanto do comunicador, que você tem que se preocupar muito mais no rapport com ele, diferentemente do executor, que você tem que se preocupar muito mais em desafiar ele. Esse daqui, o importante é que você mostre o feedback ali, quais são os próximos passos dele. Então, cada um vai ter uma prioridade do que é que ele tem que trabalhar mais para esse feedback realmente ser mais transformador. E, por fim, o último perfil, ele também é muito introspectivo, ele vai ficar mais na dele, mas ele não é tão focado nos relacionamentos com as pessoas, de fazer o planejamento ali para se sentir seguro e harmonioso com todo mundo. Não, o analista ele está pensando muito mais em excelência, fazer o melhor discurso do mundo. E é aquela pessoa que você diz assim, fulano, vamos marcar o discurso. Aí o fulano vai dizer assim, peraí, onde eu estou escrevendo? Calma, onde eu estou fazendo um ajuste. Então, são aquelas pessoas que ficam olhando naquele mínimo detalhe precioso, com toda a cautela, e é tão crítico que ele vira mega pessimista, e ele termina o discurso que foi maravilhoso, e ele diz assim, detestei. O paraíso dessa pessoa, é a busca da perfeição. É um método, é tudo certinho. É aquele ambiente calminho para ele ficar trabalhando ali na análise, com planilha, no computador. E aí, se por acaso chegar aquele projetinho da diretoria dizendo assim, olha, tem que entregar até o final da noite. Nossa, Deus me livre, a pressão ali, ele sai correndo, porque aí essa falta de garantia, a falta de segurança que ele vai conseguir entregar, vai fazer com que o analista ele fique com aquela taquicardia e pode ser que não entregue. Será que tem algum analista aqui no clube, Aletheia? Olha, eu acho nosso tesoureiro, Gilmar, com certeza. Nossa, se encaixa perfeitamente. Acho a Rejane também. Eu acho que mais. Nossa, tem bastante analistas, eu acho. Bom, talvez analista, um dos perfis que eu mais consigo enxergar. Analista é o perfil que menos tem no Brasil. Olha, tá tudo no Brasília. No Brasil. Tem uma grande tendência de estar tudo no Toastmasters, porque Toastmasters tem essa tendência de ficar analisando e faz com que a gente vá se tornando mais analítico. O perfil ele é mutável. A gente vai aprendendo novos valores, novas técnicas, habilidades e a gente vai mudando. E o Toastmasters tem essa tendência. Mas no Brasil, em geral, a grande maioria é comunicador, por isso que é o povo brasileiro, que é acolhedor e tal. Então, a grande maioria é comunicador e a grande minoria é analista. Mas, lógico, não é tão grande assim. É uma diferença de
de 23% até 26% ali para cada um, entre cada um, né? Então, isso daqui são os perfis que são os dominantes. No Brasil, a maioria é de comunicador, e o analista é perfeito para ser o tesoureiro, viu? O tesoureiro tem que ser o analista mesmo. E aí, como é que é o feedback para o analista, né? O feedback ele é muito necessário e é importante que seja detalhado. Nesse momento aqui, o mais importante é você trazer os fatos. É você trazer aquele acontecimento que aconteceu no dia tal, na hora tal, no início do seu discurso, você começou com a frase, abre aspas, pá, 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 fecha aspas. Então, quando você traz dessa maneira, a pessoa vai se... Ah, tá, entendi. Entendi exatamente o que foi que eu fiz, o que eu deveria ser feito. E aí, como esse perfil ele é muito crítico, ele tende a ser mais pessimista. Então, você tem que conduzir a lei com mais cuidado, demonstrando novas possibilidades para ele. Nesse caso, é importante que você faça muito elogio. Ele vai lembrar um pouco do comunicador, que você tem que fazer muito rapport. Na questão do comunicador, você tem que fazer rapport porque a pessoa ela é sensível, ela gosta muito da conexão com as pessoas. Aqui, com o analista, você tem que ter mais cuidado porque ele é muito crítico consigo mesmo. Ele acha que tudo que ele faz é o pior do mundo. Então, você tem que ter muito cuidado para dizer, olha, você foi muito bem, mas você pode melhorar nesse ponto, você foi muito bem nesse ponto daqui. Então, é sempre lembrar de fazer esses elogios para que a pessoa não deixe que esse crítico aí assuma o comando e ela se desespere. E aí o ponto de desenvolvimento aqui realmente tem que ser de forma individual. Aqui no clube a gente fala de maneira explícita para todo mundo, até para poder a gente ter esse momento de aprendizado, mas normalmente em um ambiente corporativo a gente tem que levar ali para a sala, para o canto, porque o crítico dessa pessoa é muito alto. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso daí com ela. Certo? Bom, agora com relação à pesquisa, Letéia, queria saber aí como é que foi você tem aí a resposta da pesquisa? Não desmutei aqui, fica difícil. Ficou assim, ó. A primeira pergunta, nossa, que chato. Vai engessar até meu feedback. Ninguém respondeu. Ninguém. Aí, legal, mas posso encurtar isso pela metade. 17%. Interessante, ganhei tempo com isso. 50%. E o restante respondeu, bom, mas acho que posso ajustar uns pontos. Então, ficou 33,3 para a quarta pergunta, resposta, 16,7 para a segunda pergunta e 50% para a terceira pergunta. Legal. Vou passar aqui para você. Legal. Não, é mais para a gente ter um entendimento, até porque isso daqui é um fato verídico, né, que aconteceu. Eu lembro que a minha esposa, quando ela foi trabalhar no IBMR como professora, ela recebeu um passo a passo que ela tinha que seguir ali para poder, olha, você vai ter que seguir esse passo a passo aqui. E aí ela ficou meio, base, né? E aí, tipo, eu lembro que quando ela comentou isso daí, eu tinha recebido uma coisa muito parecida assim que eu entrei na KPMG, que é a empresa de auditoria e tal, então sempre tem um passo a passo, normas, etc. E eu recebi a mesma coisa. E aí, a reação que a pessoa tem, logo quando recebe um conteúdo diferente como esse, um conteúdo que choca, isso daí pode demonstrar um pouco qual é o perfil da pessoa, qual é o modo de pensar daquela pessoa. Então, existem modos de... Você vê que é o mesmo acontecimento, mas existem modos de pensar de, nossa, vai engessar meu feedback. Ou seja, aqui não teve ninguém, né, que respondeu dessa maneira, mas são pessoas que não gostam da rotina, gostam de fazer do jeito dela e acabou. O executor do tipo, tá bom, mas eu posso fazer pela metade. Então, a pessoa que está muito mais preocupada, não, vai direto. O planejador, ele, tá bom, só quer receber e fazer daquele jeito. O analista, ele ainda quer ajustar mais alguma coisa, fazer acontecer. Então, a mentalidade de cada um desses perfis faz com que ela reflita de maneira diferente em um acontecimento, um fato em si. E aí o fato que a gente traz aqui é receber um manualzinho, né, de como fazer uma avaliação. E aqui no clube, pela pesquisa, demonstrou aí que 50% aí está mais para planejador, seguido de analista e depois executor.
Bom, de qualquer forma, isso daqui não é um teste fidedigno, né? A taxa de resposta é muito baixa. O ideal é realmente fazer um teste de perfil comportamental, que até o final aqui da noite eu falo mais um pouquinho sobre ele. Mas só para poder a gente entender como é que a gente enxerga os perfis comportamentais a partir de uma frase, a partir de um modo de pensar, para você ver como é simples. E aí o que eu queria fazer agora é praticar. Porque não adianta nada a gente estudar, aprender, vocês fizeram suas anotações, e aí sim, agora eu vou pedir para vocês abrirem a câmera e tal, para poder a gente praticar um tabletop. Eu vou trazer aqui alguns estudos de caso, para vocês justamente fazerem uma avaliação. A ideia é que vocês realmente vão ter de 1 a 2 minutos para poder fazer uma avaliação rápida ali daquela pessoa, né? Eu vou apresentar qual é o perfil comportamental. Olha, o estudo de caso é do fulano de tal, ele tem um perfil comportamental e está acontecendo isso. E aí você pode utilizar qualquer uma das 3 técnicas, ou você pode utilizar alguma das premissas, ou alguma técnica que você possa elaborar, mas sempre pensando, para esse perfil comportamental, qual técnica eu utilizaria, o que é que eu falaria para ela, qual seria o melhor método para isso daí. E aí, aqui a gente vai fazer esse estudo de caso, essa prática, que é um tópico surpresa, né? E aí, eu vou pedir para a Letéia também rodar uma enquete com os participantes, e aí quem for o melhor participante aí, ou da noite, vai ganhar um prêmio surpresa. Então, fique até o final e vamos nos candidatar. Para a primeira enquete da noite, temos um voluntário. Quem gostaria de começar? Eu acho que eu vou ter que escolher um, né? Então, acho que vai ser o Daniel. Vamos embora. Lucas, deixa eu só te perguntar, antes da gente partir para isso, eu estava olhando aqui o slide anterior das estratégias de feedback, aquela SBI, né? Situation, Behavior and Impact. Naquele modelo ali que a gente começa com a situação em que ocorreu, o comportamento avaliado e o impacto que gerou, pelo menos naquele exemplo que tu disse ali, no início do seu discurso, eu percebi que você utilizou muito né, a palavra, né? Isso demonstra insegurança do que está sendo falado. Se eu desse um feedback utilizando esse método, essa estratégia, não pode gerar uma mensagem negativa, porque tu aponta o erro, assim, fala meio que apontando o problema e sem trazer uma solução, uma sugestão. Aí a segunda parte da pergunta é, não seria legal fazer um mix dessas estratégias? Sim. Pode ser, sim. E é recomendável fazer um mix das estratégias, né? Você pegar o sanduíche, ele é o macro, né? Digamos que o base. E aí você pode começar com o sanduíche e a partir daí utilizando 2 técnicas de, olha, você está gerando esse impacto na empresa. É importante você dar atenção a isso, porque isso e aquilo. Então, como você falaria com aquilo dali? Então, são algumas técnicas que, sim, você pode utilizar e fazer esse mix. Quando a gente conversa, quando a gente fala com o executor, que é a pessoa que não está tão... Você não está precisando falar tanto do que ela foi positiva. Você pode falar o que foi positivo. Ah, legal que você começou aqui e tal, mas você já pode ir direto no que ela tem que melhorar e depois você conclui falando do impacto e aí depois conclui empoderando ela, né? Lembrar de empoderar, ou seja, faz um pouco um mix. Se você chega falando do impacto logo para uma pessoa que é comunicadora, aí ela pode se assustar mais. Então, talvez para uma comunicadora, talvez seja falar mais do porquê que você deve dar atenção a isso daqui, e aí como você vai melhorar isso daqui. No planejador também, ele vai gostar mais de falar do porquê e do como. Então, isso daí são técnicas que a gente vai mesclando, fazendo os ajustes para cada um dos perfis, né? Por isso que quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente... Além da gente prestar atenção no discurso, além da gente prestar atenção no nosso liderado, no nosso mentorado, enfim, quem a gente está liderando, é importante a gente já ir pescando qual é o perfil daquela pessoa. Se aquela pessoa ela é mais executora, se ela é mais comunicadora. Não necessariamente você precisa conhecer a fundo a teoria, mas aqui vocês já tiveram uma base para poder
ok, já consigo categorizar em um dos quatro. Ou mais para isso, ou é meio a meio aqui. Ah, fulano às vezes é meio planejador, às vezes é meio analista, sei lá. Entende? Bom, Entendi. vamos para o nosso primeiro estudo de caso. O primeiro estudo de caso é um discurso que é longo. E aí é típico de comunicador, né? Não sei se ela até costuma fazer, mas comunicador que começa a falar. Então, imagina aí a Rita. Rita realizou uma apresentação para a empresa e pediu para que você desse um feedback para ela. Rita tem a facilidade de falar. Ela explicou todo o plano, mas ela terminou perdendo o foco e falando de outras coisas que não tinha nada a ver e estourou o tempo. Você precisa dar um feedback para a Rita, pedindo para a Rita ser mais objetiva. Pensando que a Rita é comunicadora. Daniel, como você daria esse feedback? Vamos lá, eu acho que eu começaria eu utilizaria aquela estratégia do porquê, dizendo, olá, oi Rita, percebi que na sua apresentação, deixa eu pegar aqui só o modelo ali do Golden Circle, né, dos porquês ali. Eu observei que na sua apresentação você extrapolou o tempo porque você focou boa parte do seu discurso numa explicação do planejamento, enfim. E eu acredito que você poderia melhorar esse processo e explicando um pouco menos, sendo um pouco mais objetiva, de repente planejando o seu discurso um pouco menor para não estender tanto a questão da explicação e falar um pouco mais de maneira genérica no seu discurso. Dessa forma, além do seu treinamento, você tem grande chance de não extrapolar o tempo no seu discurso. Acho que eu iria por essa linha. Legal, isso aí mesmo. O que eu senti falta foi iniciar algum... O comunicador, você precisa iniciar um pouquinho mais, fazendo aquele rapport. Oi, Rita, sua apresentação. Então, tem que dar uma floreada mais no início, para poder já não chegar falando de, olha, pô, você Seco. estourou o tempo. Então, tipo, Preparar um pouco, amaciar um pouco. amaciar um pouquinho a carne ali, porque não pode chegar direto, não. Senão já cria... Senão a Rita já vai criar aquela resistência e aí o negócio Ficar não anda. chateada. Preparar o Ah, terreno ali, então, É. Bom, quem legal. é que vai ser a próxima aqui? Vou até colocar já aqui. O próximo é para um planejador. Quem é que quer fazer um feedback para o planejador? Pode ser o Luiz Carlos? Alô? Acho que o Luiz Carlos está no mudo, não sei se está lá. Luiz, tá no mudo. Olá, Aê. tudo bem? Eu cheguei um pouco atrasado e não peguei, mas enfim, do planejador. Vamos dar aqui. Então, calmos, prudentes, a rotina, planejamento, falta de. Ok, beleza. Então, pensa aí que a planejadora é a Ana. A Ana é uma ótima funcionária, ela é planejadora, mas ela tem muito medo de falar em público. Por quê? Porque normalmente o planejador é mais introvertido, gosta de ficar na dele, né? E aí ela preparou um relatório que ela tinha que apresentar lá para a diretoria. Mas no momento que ela apresentou o relatório, ela só ficou lendo, foi muito nervosismo. E Luiz, a Ana está pedindo a tua ajuda porque ela quer melhorar a oratória. Ela ficou sabendo que você faz parte de um clube de oratória, que ela só fica muito nervosa. Como é que você consegue ajudar a Ana, Luiz? Pensa aí, tipo, olha, a Ana é uma planejadora. Como é que você pode ajudar a Ana para poder dar um feedback, para poder ela não ficar tão nervosa e não fazer um discurso somente lido? Então, Ana, oi, Ana, tudo bem? O seu discurso foi muito interessante. O que eu estava vendo aqui, né, foi muito positivo. Você é uma excelente, tem um grande potencial, apesar de você não acreditar. E como você é muito boa assim em rotina, né, você acabou lendo, né? Eu entendo que isso também fez parte do nervosismo, etc. Mas como eu vejo que você tem um ótimo autocontrole, você é uma pessoa bastante, né, que você pode também se planejar bastante, eu acho que você deveria
da próxima vez que a gente poderia tentar treinar esse discurso para que você não seja pega de surpresa, né? Uma ótima coisa também é você preparar alguns pontos, os key points, assim, para você ficar olhando, né? E isso seria interessante. Eu acho que a gente pode treinar você sem papel, você apenas faça os key points, né? E aí você observa aqueles key points. E também atento, a gente pode também trabalhar assim para tentar se cronometrar, né? Eu acho que fazendo isso, né, você também já terá praticado isso, e na hora H você não ficará muito nervosa, tá? Mas eu acho que você tem todo... E, aliás, eu queria te convidar também nesse próximo sábado, também nós teremos uma reunião aqui de um clube que eu faço parte, Toastmaster, e você seria minha convidada. Você gostaria de participar? Seria uma honra tê-la como minha convidada, tá bom? Espero você lá no sábado e vamos em frente. Um grande abraço, sucesso, minha querida Ana. Muito obrigado. Excelente, Luiz, cara. Excelente. Falou de pontos positivos, depois já mostrou muito do como ela pode fazer e ainda teve um call to action ali de vem aqui para o clube. Muito bom. Esse aí mesmo que a gente tem que fazendo, a gente trazendo categorias, né? Mostrando, olha, você foi bom nesses pontos, esses pontos, como é que você pode melhorar. Então, são algumas técnicas e aí pensando justamente para essa pessoa, como é que ela pode se preparar para isso daí. Excelente. Agora vamos para o próximo aqui. O próximo estudo de caso. Quem é que vai se voluntariar agora? Para um projeto atrasado. Comunicadora, ficou falando demais. Quem é que quer aqui? Deixa eu ver aqui alguma pessoa. Eu posso ir. Vamos lá, Leté. Que é o meu... Leté, de comunicadora para comunicadora. Aí vai ficar mais tranquilo. O cliente está pressionando, Leté. O cliente está ligando toda semana, mas o João está com o projeto atrasado. Não sei se você já viu alguém assim, mas fulano está demorando muito, está com o projeto atrasado, e você está preocupado, porque você quer garantir a qualidade do projeto, mas você tem que botar aquela pressão também. Você precisa dar um feedback para que o João, para que ele consiga entregar o projeto o quanto antes. Como é que você daria esse feedback para o João, Alateia? Ei, João, hein? João, olha só. Eu super te entendo. A gente que tem assim, esse perfil um pouco mais ousado na comunicação, quer se expressar mais, parece que o tempo não é suficiente para tudo que a gente quer falar, a gente se dispersa. Então, esse seu caso, é importante que a gente mentalize e verifique quanto é importante o cumprimento de prazo. Mais que nunca, né, nos tempos atuais, é importante que a gente estabeleça prazo para a gente conseguir fazer tudo o que a gente tem para fazer, né? Todo mundo correndo atrás do tempo, etc. Isso é resultado para a empresa também, não dá para ser secundário. Então, eu acho que se você, de repente, criar um hábito de estabelecer horas no seu dia para atender o cliente, estabelecer um prazo para isso, de repente conversar com ele, mas também entregar o planejado, o projeto, possa funcionar para você não se dispersar. Então, de repente, você estabelecer toda segunda-feira, vamos sentar aqui e ver o que é, quais são as pendências da semana. E fazer isso fazendo essa conversa com o seu cliente. Talvez funcione muito bem com você, fazendo pequenos insights, conversas pontuais, que você mantenha essa conexão, essa proximidade do seu cliente, demonstre que você está atuando aí no seu projeto e entregue no tempo estabelecido. Você pode fazer um teste, vendo se funciona com o cliente e aí melhorando a cada cliente. Mas, principalmente, estabelecer na sua mente que é importante o cumprimento de prazo. E vamos juntos, se precisar de ajuda, vamos ali para um café, a gente troca ideia, vai dar certo. Já conversa, já convida para o café. Já levou o João para o café, né? Não, mas é isso aí, a gente tem que ter uma abordagem mais calma, mais próxima, mais humana com essa pessoa que ela é comunicadora. Aquela pessoa que a gente tem que trazer para olha, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. É sempre mostrar que entende bem a pessoa. E aí vem com a mensagem. Eu senti falta um pouco do início de amaciar mais, de falar alguma coisa boa, porque aí já chega falando do que foi ruim, aí, tipo, às vezes, opa, dá aquela resistência. Então, tipo, o sanduíche, ele ainda é a gente fazer aquele mix, né, de
São várias técnicas, mas quanto mais técnica utilizar, colocar ali, falar do Passar o porquê pano que um você, pouco, né? do porquê que está fazendo isso, como fazer, qual o impacto que gera. Então, mesclar várias técnicas para poder a gente realmente dar um feedback melhor. Lógico, a gente vai preferir a técnica para aquele perfil e para aquele momento, para aquela coisa que a gente vai falar. Por isso que eu trago aqui alguns casos diferentes, né? Algum caso mais de oratória, que caso de atraso na entrega, né? O Lucas, próximo caso. Deixa eu te perguntar, antes de seguir para o próximo, deixa eu só te perguntar. A gente começou com uma enquete que tem uma pergunta. Tu, por acaso, tem algum outro script ou alguma outra enquete com mais perguntas que a gente possa definir o perfil das pessoas? Com enquete, não. Isso daí, normalmente, a gente tem um teste de perfil comportamental mesmo. Teste de perfil, então. Certo. Tem um teste de perfil comportamental que eu faço, e eu faço a devolutiva com a pessoa. Ah, que tá. É o que eu vou falar até o final da noite aqui. Tá. A noite vai ser longa. A noite vai ser longa. Daqui a pouco. Estilo de caso 4. Quem gostaria de falar? Informação errada. O executor aí colocou coisa errada na apresentação. Tem algum executor aí? Não, né? Luiz, Ariana, gostaria de falar? Não. A Pamela precisa... E a Pamela saiu, né? Ela era... Eu não sei como que são os demais. Luiz, Arthur, Ariana, gostaria de participar? Não. Eu quero tentar. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Bom, Ariana, pensa comigo. O Pedro. Pedro é um ótimo apresentador, mas ele é um executor. Pedro é aquela pessoa que você mandou a bola para ele, bateu no peito e foi-se embora. Mas ele é aquela pessoa tão agitada, ele quer entregar tudo tão rápido que às vezes ele não confere, ele não pensa antes de agir. E aí terminou que ele preparou a apresentação e ele não conferiu as informações antes de apresentar para a diretoria. Minha Nossa Senhora, apresentar para a diretoria informação errada. Pedro quer subir muito rápido na carreira, ele está trabalhando muito, mas passar uma informação errada pode comprometer muita coisa na empresa. Como você é a chefe do Pedro, você precisa dar um feedback para que ele consiga conferir os dados antes que o pior aconteça. Porque dessa vez passou, mas pode ser que da próxima não seja tão bem assim. Ariana, como é que você daria esse feedback para o Pedro para que ele tenha mais atenção no seu trabalho? Bom, eu falaria boa tarde, boa noite, sei lá, bom dia, Pedro. Eu sei que você é muito ativo, muito comprometido com seus afazeres. Gostaria que você desse uma atenção maior para o trabalho executado e conferisse depois de executado. Não sei, acho que é isso. Sou nova aqui, ainda estou aprendendo. Nova membro, Lucas. Olha que orgulho. Ai, que lindo. Muito bem, Ariana. E ela foi a mais executora dos executores, né? Tipo, olha, Times Money, olha, sei que você trabalha muito, mas você tem que dar mais atenção, viu? Acabou, beijo, me liga, tchau, fui. Então, o perfil do executor, ele é muito desse daí mesmo. A gente, olha, está acontecendo esse problema e você tem que resolver dessa forma. Talvez uma coisa que possa florear mais é, tipo, falar dos desafios dele, do resultado. Onde é que o Pedro quer chegar? Mostrar assim que, olha, Pedro, se você continuar desse jeito, você não vai chegar lá. Então, tipo, talvez trabalhar o impacto, sabe? Aquela questão do impacto que a gente falou lá atrás, do porquê que é importante dar atenção. Então, sim, é importante a gente ser curto e grosso com ele, vamos embora direto, não precisa amaciar tanto a carne. Mas ter essa preocupação para poder embasar mais e fazer com que o feedback ele realmente seja transformador para o outro. Mas foi muito bem, Ariana, parabéns. Está iniciando aí. Show de bola. Bom, e acho que é o último aqui é de um analista. O Luiz quer fazer, Luiz? Opa, sim, eu estava na rua. Vamos lá, Luiz.
Esse daqui é baseado baseado em fatos reais. Luiz está na rua, quer participar? Não. Quero. Tá bom, vamos lá. Novo membro também. Ai, meu Deus, meu coração não aguenta. Ai, que maravilha. Tá certo. Bom, Luiz, o negócio é o seguinte, a Maria, ela é muito atenciosa, ela é analista, né? Sabe como é? A pessoa que é analista, ela é muito atenciosa, detalhista, fica olhando ali o caso, e ela faz o trabalho dela com muita perfeição. Mas sabe qual é o problema? O RH tá te ligando. Tá te ligando porque Maria está fazendo hora extra, e eu não sei se você sabe, mas como você é o chefe da Maria, toda vez que ela faz hora extra, vai negativar a tua avaliação. E o teu bônus como chefe vai terminar sendo prejudicado. Minha Nossa Senhora, Luiz, você não vai deixar isso daí, não. Você precisa dar um feedback para Maria para que ela seja mais eficiente. Ou seja, ela está fazendo um bom trabalho, ela continue fazendo um bom trabalho, mas faça dentro do horário do expediente. Não vai fazer mais hora extra, não. Lembre-se, Maria, ela é uma analista, ela tem um perfil crítico muito alto. Então, como é que você daria um feedback para Maria aí, para poder acalmá-la, fazer com que ela continue fazendo seu trabalho com excelência, mas que seja mais rápida? Luiz, como é que seria esse feedback? Tá, vamos lá. Oi, Maria, tudo bem? Eu estava vendo aqui o seu trabalho e eu achei ele muito bom. E você não acha que a gente conseguiria cumprir ele dentro do nosso horário de trabalho? Porque, assim, eu sei que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente coloca o nosso corpo e alma dentro daquilo. Mas nem isso, você trabalhar além do seu horário pode ser prejudicial para você. Então, assim, que tal se a gente tentasse manter a sua produção dentro do horário que a gente combinou? Foi? Esse daí da Maria foi bem executado também. Bom, foi rápido também, né? Direto ali. Eu acredito que, sim, teve uma estrutura para analista ali, né? De seu trabalho é muito bom e tal. Mas aí é o momento de... Não pode ser foi, mais pá. Então, tipo, isso daí também dá um tiro, né? Aquele que tiro foi esse da Juju Tadinha. Mas é o falar um pouco ali, melhorar, explicar melhor como é que o trabalho está sendo muito bom, elogiar mais, fazer com que ela vá acalmando porque é que você está trazendo essa conversa. E aí, quando ela está mais bem calminha, aí você vai mostrando os pontos de melhoria para poder realmente... E aí, o que você fez de mostrar o impacto que isso daí vai ter na vida dela também, se ficar fazendo fora do horário do expediente. Então, isso daí também foi muito bom, mostra uma maneira como ela... eu preciso dar atenção a isso daí. Então, bom, isso daqui são alguns casos, algumas situações que eu quis trazer, até para poder vocês começarem a pensar como é que eu poderia me adaptar para dar o feedback para fulano e ciclano, porque às vezes a gente vê uma situação que a situação é diferente da nossa, às vezes a situação se repete muito, mas quando aquela situação acontece, é importante a gente pensar com a cabeça do outro. Sabendo que o outro é um analista, sabendo que o outro é um executor, você pode se moldar. E aí, quando você se molda, o teu feedback ele passa a ser personalizável. Ele passa a ser personalizado para uma pessoa, para outra. Pode ser que você tenha a mesma situação. Você, como chefe, você pode ter 3 funcionários, 4 funcionários, cada um dos funcionários cometendo o mesmo erro, mas com 4 perfis diferentes, você tem que falar com maneiras diferentes. Porque se você falar da mesma forma, não vai surtir o mesmo efeito nas 4 pessoas. Por isso que você tem que se adaptar. E nós, como líderes, nós precisamos sempre estar nos adaptando. Certo? Agora, o que eu queria pedir é o feedback não para Maria, para o Zé e tal. Eu queria pedir feedback para mim, que a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Então, vou pedir já para vocês colocarem, pegar o seu celular mais uma vez e apontar aqui para o QR Code e preencher o formulário lá do feedback desse curso, desse treinamento que eu estou montando. Então, não apenas o treinamento aqui para o Brasília Toastmaster, mas eu estou com o objetivo de estar sempre montando novos treinamentos. Quero levar isso daí para a minha vida. Tenho como objetivo me tornar um instrutor de sucesso.
Então, isso daí faz parte, vai me ajudar muito para me engrandecer e eu realmente saber o que é que vocês estão achando, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu estou indo bem. Então, o feedback, ele é mútuo, a gente vai sempre crescendo. Então, pegue aí o celular de vocês e aponte aqui para o QR Code. Deixa eu mandar esse link, até para ficar mais fácil. Lucas, posso soltar a votação? Pode ir preparando, pode soltar a votação, bem lembrada. E como, Feito, está na tela de vocês. Só uma pergunta, eu não sei, eu nunca fiz isso. Como é que faz isso? Eu não sei fazer esse... Você fala o QR Code, Luiz? Eu apontei o celular, mas eu aponto Aham. o quê? A câmera? A câmera, você abre, só câmera fotográfica, aí você aponta para o QR Code, aí o seu celular mesmo, ele vai te dar alguma funcionalidade para você ir para o form. Tem certeza? Tenho, Acho que o meu ele é chinês, então acho que não... Ah, não. Não estou brincando. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Mas você pôs o Lucas, você pôs no chat, não pôs? Ah, ele colocou aí no chat também, Luiz. Aí vira um Google Form, só clicar aí no chat. Talvez seja mais fácil. Fica melhor, peraí. Mas aí também a gente pode fazer com calma. Dedicar, porque é um presente, né, para o Lucas. Sim. E a pode gente dedicar uns minutos aí. E a gente manda quando? Pode fazer agora? Tem que fazer agora, não? Terminando a reunião, você faz e já manda. Tá bom, perfeito. Tá fresquinho. Tá rolando a votação aí. Todos já votaram. Todos já votaram? Já. Eu vou passar para você anunciar. Tá, Lucas? Bom, como eu disse, nós tivemos aqui uma competição, né? Uma competição saudável para nenhum executor ficar triste, né? Das avaliações, porque o objetivo aqui é a gente aprender, ter aquela teoria lá atrás, a gente aprende técnicas, aprende empatia, aprende personalidades, de como a gente consegue aplicar feedbacks e a gente simula, a gente testa, a gente imagina situações e como eu falaria para fulano, como eu falaria para cicrano. Aqui, nesse treinamento, nós identificamos algumas pessoas no nosso clube aqui, no Brasília Toastmasters, eu acho que fulano é mais isso, acho que fulano é mais aquilo. Então, a gente vai se adaptando isso daí. E aí, lógico, para poder celebrar esse momento, a pessoa que fez a melhor avaliação da noite, eu estou premiando aqui com justamente o teste de perfil comportamental. Ou seja, que lindo! Tem essas perguntas, a gente tem essas perguntas aí, que é uma maneira mais simples de mostrar a mentalidade, mas quem ganhou aqui a melhor avaliação vai ganhar um teste de perfil comportamental e junto com isso daí vem uma devolutiva de perfil comportamental, que é uma sessão comigo, que aí eu vou discutir com a pessoa qual o perfil dessa pessoa, o que é que esse perfil tem de bom, o que é que tem de pontos de melhoria, e a partir dos objetivos que essa pessoa tem, como é que esse perfil pode ajudar? Qual força para poder fazer com que ela se torne muito mais produtiva, mais eficiente para poder chegar no objetivo dela? Então, isso daí é um presente que eu estou trazendo, uma sessão de devolutiva de perfil comportamental, que tem no valor de R$300. Então, um de vocês aqui vai ganhar esse presente. E, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou recebendo a mensagem de quem foi o vencedor. Vamos lá, agora que rufem os tambores, né? Quem foi o vencedor? Bom, agora para dizer quem foi o vencedor, eu vou passar a palavra para a Aletheia. Aletheia, diz para mim, Aletheia, quem foi o vencedor do teu clube, Aletheia? Gente, foi você, Luiz Carlos! Oi! Pô, que fera, Luiz! Você vai adorar fazer isso. Bom. Você já fez? Não, vai ser muito bom, cara. Poxa, parabéns. É muito legal fazer sessão de perfil. Eu já fiz, é muito massa. Nossa, eu achei... Luiz. Pô, eu entrei meio de paraquedas aqui e acabei adorando, viu? Eu não sabia que Enfim, realmente eu fiquei bem surpreso com a qualidade, o profissionalismo do Lucas, né? E
E a maneira que ele encarou, né, foi excelente. Sabe aquele negócio assim que o artista chega assim para cantar, aí naquele dia deu um problema, enfim. Aí ele chega lá, tem meia dúzia de gato pingado. Ele falou, puta. Aí ele canta, aí ele olha assim como se tivesse para a plateia aplaudindo, ele joga flores, enfim, arrebenta, é o grande isso. Acho que você fez exatamente isso. Você fez o seu show como se tivesse 100 pessoas aqui, tivesse no auditório, uma plateia bem legal. Eu acho que isso já te qualifica, né, como ser esse instrutor que você pretende. Acho que você já conseguiu. Agora é só continuar caminhando. Grande sucesso. Parabéns. Muito obrigado, Luiz Carlos. Bom, muito obrigado por as suas palavras. Realmente, isso daí é o meu objetivo. E se tiver que ensinar para uma pessoa, vamos ensinar uma pessoa. Se a gente fizer a transformação no mundo, na vida de uma pessoa, cara, já pagou, está valendo, vamos embora. E é isso que vale. E depois eu vou pegar o teu contato, Luiz Carlos, para poder a gente agendar essa sessão, porque a gente fez essa pergunta mais para poder visualizar qual mentalidade de perfil comportamental, mas aqui você vai fazer um teste, que aí nesse teste ele vai dizer exatamente, com 99,7% de certeza, qual é o teu perfil comportamental, qual é a configuração do teu perfil comportamental. A partir disso daí, você começa a ter acesso a teus valores, quais são os teus índices, competências, enfim, quais são tua liderança, onde é que você está precisando melhorar. Isso daí ele te mostra, e aí a gente comparando com o teu objetivo de vida, aí você consegue deslanchar e adquirir muito mais produtividade. Isso daí, basicamente, é uma parte aí de um processo de coaching para poder a gente fazer a pessoa deslanchar e obter muito mais produtividade na vida dela. Bom, gratidão. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu friso sempre que feedback é um presente. Aproveite. Eu lembro que quando eu estava no começo do curso de administração, eu olhava para algumas empresas e eu ficava muito puto. E aí eu ligava para a empresa, para a ouvidoria, para a SAC, para reclamar, para poder dizer, olha, eu não concordo com isso, isso e isso. Mas chega num determinado momento em que você cansa e aí você não liga mais para a empresa. Você simplesmente sai. Então, enquanto a pessoa ainda está dando um feedback para ela, por mais que aquele feedback que você esteja recebendo seja negativo, é porque ela ainda deposita uma esperança em você, ela ainda quer continuar aquela relação. Então, isso é um presente para receber isso daí. Porque quando ela desistir de dar feedback, é porque ela já vai para o outro. Por outro lado, você, como líder, é importante que você dê o feedback para as outras pessoas. Você mostre qual a tua visão de mundo e você alinhe com as outras pessoas para que as outras pessoas tenham a mesma visão de mundo que você. Essa visão de mundo que vai fazer com que a tua equipe caminhe junto. Você, sendo um mentor para um mentorado, que o teu mentorado caminhe junto contigo, com o teu discurso, como orador. Enfim, o feedback é um alinhamento entre as pessoas. Então, sempre aproveite isso. E, mais uma vez, eu agradeço muito pelos feedbacks que vocês enviaram, que ainda estão por vir, e agradeço a Brasília Toastmasters. E lembre-se, agora vamos praticar, hein? Boa noite, pessoal. Ai, gente, obrigada, Lucas. Vamos tirar uma foto. Vocês compartilhem aí para gente, ó, os guerreiros. Que, como eu falei, o Brasília não tem muito esse perfil de fazer atividade durante a semana, então considero muito massa quem pôde vir, quem prestigiou e quem entendeu que é um conteúdo importante. Inclusive, já saiu uma ideia genial aqui do senhor Daniel Beck, vamos tirar do WhatsApp e virar realidade. Genial, depois eu te conto. Sério, já tô nervosa, já tô empolgada. Vai ficar legal, vai melhorar muito, acho muito inovador, aliás. Ai, meu Deus, eu já fico doida. Vamos tirar a foto aqui, senão eu perco o foco 2 segundos, só empolgar com alguma coisa. Então vamos, gente. Aquele sorriso de feedback. Ai, peraí, coisa errada. Vai, 1, 2, 3 e sorrisão. Tá. Top, o Luiz ainda saiu com presentinho. Mas, gente, Luiz, que presente. Lucas, que presentão. Não esperava, não. Caraca, que fera. Obrigada de verdade. Nossa, Luiz, se Cara, joga muito legal. mesmo. Obrigado, Lucas.
Tem que fazer Obrigada, gente. fazer jus ao Daniel prêmio, né? arrasou. E me comprometer mais Tô com o feliz. trabalho. Muito obrigado. Gente, obrigada aos novos membros. Ó, chegou chegando, a gente gosta assim, de chegar chutando Bem-vindos, a bem-vindos. porta e vamos que vamos. Tamo junto. Ok, muito bem-vindos a Lucas, todos. obrigada de verdade. Sua família Tchau, Luiz. veio aí. Boa noite para Valeu. vocês. Boa noite. Obrigado, Assim que pessoal. eu noite, estiver na pessoal. plataforma, eu te mando o link, tá, Lucas? Tá bom, pode Muito deixar. legal. Lembra de parar a gravação. Eu sempre faço isso. Fiquem Ah. bem, tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Até boa logo. noite. Tchau. Tchau, Luizes. Tchauzinho.